Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar nosso mini curso. Agora, nós vamos entrar no outro capítulo específico da lei, da LC 04, a gente vai falar das licenças, né? Vamos falar das licenças. Até o presente momento, lá no capítulo 2º, nós estávamos falando de quê? De vantagens, né? Ó, vantagens. Nós falamos tudo sobre as vantagens, né? As vantagens nós resumimos na GAI, né? Gratificações, adicionais e indenizações. Agora, nós vamos trabalhar as licenças. No caso do Estado de Mato Grosso, especificamente na LC 04, nós temos 7 tipos de licença, né? 7 tipos de licença. Então, nesse capítulo, que é o capítulo 3º, da lei, né, desse título que nós estamos estudando, do título 3º, nós vamos estudar o seguinte, como é que vai ser a sistemática? Igualzinho nas aulas anteriores, né? Aqui nós vamos subdividir o máximo possível para aproveitar os assuntos. Então, vou ter essa aula geral das disposições gerais sobre a licença e nós teremos mais 7 aulas curtas, aulas pequenas, então o professor vai tentar inserir exercícios em todas elas, para tratar cada uma das licenças para a gente potencializar melhor, tá? Para nós potencializarmos. Vamos dividir. Vamos lá, licenças, né? Então, disposições gerais sobre a licença. Artigo 103. Conceder-se-á ao servidor licença. Quantos tipos de licença? 7 tipos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas o detalhe de cada uma dessas licenças nós vamos estudar na aula da respectiva licença. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho, e um pouquinho desses que eu vou falar, você já vai ter o quê? Você já vai ter uma noção, vai ter um juízo de valor. Com certeza, quando a gente tiver a última aula aqui de licença, que é para qualificação profissional, você já esteja craque, né? Primeira licença, licença por motivo de doença em pessoa e família. Qual que é essa doença, professor? É muito simples, cara. O seu filho lá, está lá, seu filho está doente, ele está desassistido e está precisando da sua ajuda, então a legislação permite você solicitar doença para doença em pessoa e família. Aí os detalhes para a concessão dessa licença nós vamos estudar na próxima aula, que será licença por motivo de doença em pessoa e família. Segunda licença, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Você é casado, tá? Casado ou casada, com seu cônjuge, companheiro, feliz da vida, de uma hora para outra, seu companheiro ele é removido, ele é transferido, ele vai trabalhar por interesse da administração pública em outro local, tá certo? Então é o seguinte, você vai acompanhar. Então isso é o afastamento para acompanhar cônjuge, outro tipo de licença que tem vários detalhes. Terceiro tipo de licença, para serviço militar. Esse para serviço militar é somente para os homens, né? Ou seja, o serviço militar no Brasil, ele é obrigatório. Vamos supor, você passou no concurso público, entrou lá com 18 anos, serviço público, né? 6 meses depois você foi convocado para o serviço militar. Então você vai ter licença para o serviço militar, também é concedido. O nome está claro, né? Quarto, licença para atividades políticas, né? Ou seja, é o direito que você tem de se candidatar e fazer política, né? Aqui você ainda não ganhou a eleição. Quando você ganhar a eleição, você vai ter um afastamento para mandato eletivo, né? Aqui é aquele período da convenção partidária até a realização das eleições. Isso é chamado, você vai ser o quê? Licenciado. Se Deus quiser, vai dar certo, você vai se candidatar, você vai vencer, você vai ser diplomado, né? Depois de diplomado vai tomar posse no cargo, vai assumir o cargo, aí você não vai estar licenciado, você vai ser afastado. E o afastamento nós vamos trabalhar no capítulo 4º, né? Vamos trabalhar todas as hipóteses de afastamento. Então isso aqui é a licença para atividade política. Prêmio por assiduidade, é a licença prêmio.
esse prêmio por assiduidade aqui, ela é exclusiva para a LC 04, então nosso Estatuto Estadual, graças a Deus, tem a previsibilidade. Já tentaram de tudo para tirar esse tipo de licença prêmio, mas graças a Deus está firme e forte. Lá no governo federal, na Lei 8.112, também tinha a previsibilidade da licença prêmio, só que lá retiraram a licença prêmio, né, deles na configuração original. Para tratar de interesse particular, também é um período aí que você pode estar tirando essa licença para tratar de interesse particular. Inclusive, eu já fiz 2 vezes o uso dessa licença. E para qualificação profissional, também chamada de capacitação profissional, é outro tipo de licença. Então, nós temos 7 tipos de licença. Falei muito pouco sobre cada uma delas. Nós vamos detalhar cada uma delas em aulas específicas sobre determinado assunto. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1, que é a licença em família, em pessoa, doença em família, ok? Será precedida de exame por médico da junta médica oficial. Ou seja, se seu filho está doente lá, ele vai ter que ser submetido na perícia do Estado, para constatar aí o grau de intensidade, nível da doença. Então, ela tem que ser. Isso aqui é importante, muitas questões de concurso cobram isso, tanto no federal quanto no estadual. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses. Então, regra geral, licença, período máximo, 24 meses. Só que nós temos alguns tipos de licença que é por tempo indeterminado. Por exemplo, afastamento do cônjuge. Vem comigo aqui. Salvo nos casos do inciso 2. Então, regra geral, qual que é o prazo máximo da licença? 24 meses. Exceção 1, afastamento do cônjuge. Nós iremos verificar que é por tempo indeterminado, até quando perdurar o afastamento. 3, serviço militar, cara. Serviço militar. Né? 4, atividade política e qualificação profissional. O cara vai fazer um pós-doutorado, é 4 anos, por exemplo. Né? Então, ou seja, o Estatuto trouxe aí 1, 2, 3, 4 hipóteses de licença que podem ser superior a 24 meses, ou seja, é uma exceção. Cara, falou exceção, você tem que ficar esperto. Por que tem que ficar esperto? Porque o examinador adora de paixão exceção, então tem que saber essas exceções. Parágrafo 3º, é vedado, é proibido o exercício de atividade remunerada no período da licença prevista no inciso 1. Qual que é a licença prevista no inciso 1? Para doença em pessoa, em família. Neste artigo, ressalvada a hipótese do artigo 115, 105. O que diz o artigo 115? O artigo 115, onde vai trabalhar todas as regras para a concessão da licença de doença em pessoa em família. Lá tem alguma ressalva, e nós vamos estudar isso já na próxima aula. Esses são os parágrafos. Então, regra geral, tá certo? Não pode pagar, não pode ter atividade remunerada para a pessoa em família. Essa é a regra geral. Exercício, TRE Roraima, 2016, cargo de analista. Dentre os direitos previstos no regime jurídico dos servidores públicos e serviços da União, 8.111, autarquias das fundações públicas federais, está em gozo de licenças. Então, o assunto, o comando da questão é o quê? Licença. É vedado, ou seja, o que é proibido na licença? Tá? O exercício da atividade remunerada durante o período de licença. Ou seja, qual das licenças que é proibido o exercício da atividade remunerada? Esse dispositivo está previsto, salvo engano, no artiguinho 103, parágrafo 3º da lei, tá? LC 04. Professor, por que você está falando aqui na LC 04 de 90? Porque, né, mesmo sendo, tá certo? Mesmo sendo aqui, ó, uma questão do regime jurídico único federal, aplica-se também a mesma regra, o mesmo princípio na LC 04. Se eu não fosse buscar exercício na LC, na 8.112, nós teríamos pouquíssimos exercícios para praticar durante esse curso. Ou seja, lá nesse artiguinho 103, parágrafo 3º da LC 04, ele é claro, qual que é a única licença que é vedada à atividade remunerada? É por motivo de doença em pessoa e família.
Então, é por motivo de doença em pessoa ou família, isso que está expresso lá no 103, parágrafo 3º. Vou até voltar aqui, ó. É vedado, é proibido o exercício de atividades remuneradas durante o período da licença previsto no inciso 1, que é pessoa em doença, licença é por motivo de doença em pessoa da família, ou seja, nós temos aí o gabarito letra A. Muito fácil de estudar, né, cara? Da forma que a gente ensina, cara, você vai ficar super competitivo, pode ter certeza, ok? Ótimo. Último artiguinho sobre a aula geral sobre licença, diz o seguinte: a licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação, ou seja, continuidade da licença. Então, daí as regras gerais sobre licença, né? Encerrando nossa aula, vamos lá, novamente aí, George Lucas, né? Sou fã dos filmes do cara, e principalmente desse filme, Star Wars, ó. Olha o que ele fala só. Pensei que Star Wars era muito maluco para o público em geral, né? Olha só, né, cara? Rapaz, um filme aí, sucesso absoluto de vendas, de audiência, de público, né? Estamos aí, tem 12, 13 capítulos aí que já foram exibidos, né? E ainda tem mais trilogias em produção. Então, olha só, realmente, às vezes, cara, você faz alguma coisa e pensa que vai ter um resultado, depois tem outro completamente diferente, cara. Isso já aconteceu comigo. Então, nunca subestime, cara, o futuro. Nunca subestime o futuro. E lembrando que o futuro você faz é hoje. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.